Você sabe o quanto de auto-hipnose negativa você faz no seu dia a dia? O quanto você se hipnotiza de forma errada e se prejudica com isso? Assista esse vídeo que eu vou te ensinar como não fazer isso. Vamos lá. Olá, aqui é o Felipe Lima, sou hipnoterapeuta profissional e esse é mais um vídeo de uma série de auto-hipnose para autotratamento e desenvolvimento pessoal. Recentemente eu passei por um processo e fiquei 21 dias sem me alimentar. E lá eu pude aplicar e aperfeiçoar cada vez mais as minhas técnicas de hipnose. Coloquei na prática o quanto a hipnose pode ajudar alguém e me ajudou e muito. Durante esse processo, eu aprendi muitas lições com o sofrimento que eu estava passando. E na aula anterior, eu ensinei como você pode aprender com o seu sofrimento, com as suas dores. Eu realmente estava sofrendo, estava tendo uma gastrite muito forte. E eu consegui aprender muito com ela. E nesse aqui agora eu quero ensinar para você o quanto você faz hipnose negativa. Quando você começa a se hipnotizar de forma errada. Só para você ter um exemplo, durante eu estava lá, isso foi fantástico porque eu consegui aprender muito com isso. Eles ensinaram um conceito melhor sobre o ego, que é a área holística fala bastante sobre isso, que é totalmente diferente do ego que o Freud fala, né? Eles só usaram o mesmo nome, mas o conceito são totalmente diferentes. O ego é tudo aquilo que lhe traz algo negativo, que faz sair você do estado presente, faz você ir para o passado ou para o futuro. É como se fosse uma criança mimada que sempre quer algo que não existe, que está sempre insatisfeita. Quando consegue algo, agora ele não serve mais, ele quer outra coisa. E sempre fica querendo mais e mais e mais e mais, sendo que nunca está satisfeito com nada. Ou fica remoendo coisas do passado que não te ajudam em nada, só te traz sofrimento, né? O conceito inicial é que nós nascemos por amor, pura felicidade, pura bondade. E com o tempo esse ego vai crescendo e vai atrapalhando a gente. Mas tirando essa parte, que é muito interessante, eu posso aprofundar mais em outros vídeos, se vocês quiserem deixem um comentário aí abaixo. O conceito que eu quero trazer da auto-hipnose é que quando eu estava fazendo um processo, por exemplo, vou dar um exemplo bem claro para vocês. Ia fazer um exercício e daqui meia hora eu ia lavar minha roupa. Só que aí eu vi que não tinha varal o suficiente. Porque a gente estava 21 dias lá, então acaba tendo que lavar a roupa, às vezes com mais frequência. Eu olhei e falei, olha, só tinha um varal que eu já tinha usado outra vez e tinha manchado minha roupa porque estava um pouco enferrujada. E eu olhei aquele varal, aí o ego, que faz a gente sair do nosso estado presente, do nosso bem-estar, e fez eu ficar focando que daqui meia hora, algo que não existia ainda, eu ia ter que usar aquele varal. E eu comecei a pensar, gastei muita força, fiquei estressado. Era um pouco injusto porque os varaus eles tinham que manter ali, tinha vários varaus, só que as pessoas acabavam levando para o quarto. Era proibido até levar para o quarto, mas as pessoas levavam assim mesmo. E aí aquilo começou a me remoer, me deixar estressado, irritado, e eu não conseguia fazer mais nada. E só que eu só ia lavar a roupa daqui meia hora. E aquilo me tomou muita energia. E eu fiquei muito estressado. Porém, aquilo foi me tomando e eu sempre fazendo um exercício que eles passaram pra gente, que era quando começar a vir essas imagens do futuro ou do passado, que faz você sair do seu bem-estar, do seu estado presente, você tem que fazer o quê? Dissociar. Ficar só observando. Porque você vai ver que são reações que não são normais. Por exemplo, daqui 30 minutos não existe ainda. Então eu não sei se daqui 30 minutos vão ter só um varal lá. E, por incrível que pareça, quando faltava 2 minutos para poder usar o varal, chegou uma pessoa e entregou um varal bonitinho. Então, todos esses 28 minutos de estresse que eu estava passando, na verdade não era totalmente estresse, porque eu envolvia com a situação e voltava, observava. Me envolvia com a situação e voltava e observava. E sempre esse distanciamento que me trazia a clareza do que estava acontecendo. Eu consegui perceber que foi 28 minutos de muita experiência, então isso valeu a pena pela experiência, mas com uma energia muito gasta por nada, porque faltando 2 minutos tinha chego o varal. O correto seria que quando chegasse daqui meia hora eu realmente fosse usar, aí sim eu me preocupasse. Porque antes disso eu não tinha necessidade de me preocupar. E perceba como você faz isso diariamente na sua vida. Se preocupa, se preocupa, se preocupa. Uma frase muito interessante que eu já ouvi uma vez é assim: eu demoro, em média, 2 horas para chegar em determinado lugar. Aí eu perdi um ônibus e ele vai chegar só daqui meia hora. Aí a pessoa fica estressada porque está atrasado.
mas tá 1h30 ainda para começar o evento e você acha que já está atrasado. Não chegou ainda 1h30. Não chegou, por exemplo, tá 4 horas e é 5h30 começa. Quando chegar às 5h30, aí sim você vai estar atrasado. Antes disso, você não está. E nunca sabe o que pode acontecer. Como já aconteceu várias vezes comigo, eu achar que ia chegar atrasado e chego exatamente no mesmo horário, mesmo com, teoricamente, meia hora de atraso, porque o ônibus quebrou ou o ônibus atrasou. Então perceba como você se estressa normalmente. Então sempre quando tiver uma situação como essa, pense, reflita e fala, opa, isso não aconteceu ou isso já passou. Eu não preciso me envolver de novo. E volta. Observa. Você vai aprender uma ótima lição observando. Eu sei que às vezes a gente tem que você acha que a gente precisa estar dentro da situação para poder aprender com aquela experiência. Mas se você estiver observando como um terceiro, como se estivesse assistindo uma peça de teatro, você consegue aprender muito mais. Porque você consegue se auto-observar. Algo que quando você está dentro da imagem, você não consegue. Quando você está associado, você não consegue. Então perceba que isso você consegue aprender muito mais. Essa auto-hipnose de você observar a situação, de ficar presente como se fosse um teatro, você fosse a plateia e o teatro estivesse rolando na situação da sua vida, você consegue aprender muito, muito mais. É isso aí, espero que você tenha gostado. Deixa um comentário aqui do que você achou. Se você não gostou, também deixa aí, fala pra gente, porque assim a gente consegue melhorar cada vez mais nosso conteúdo. Mas o importante é você deixar um comentário aí, porque assim eu sei o quanto está agradando ou não. Ok? Deixa um joinha também e compartilha com seus amigos, porque assim você ajuda a gente a distribuir o nosso trabalho e assim a gente consegue crescer e crescendo a gente consegue passar mais informação para você. E assim você também ganha muito mais. E aí você nos ajuda, a gente te ajuda e assim todo mundo sai ganhando cada vez mais. E se você quiser se aprofundar ainda mais, tem no link da descrição aqui, vai ter um link que vai levar você para um mini curso gratuito. Que são os primeiros passos para você começar a entender sobre a hipnose, como você pode se aperfeiçoar e desenvolver cada vez mais nessa área. Então é isso aí, um fortíssimo abraço e até mais. Tchau, tchau. E no próximo vídeo será um vídeo de auto-hipnose para tratar o pé. Na verdade não é o pé, é que um aluno nosso, ele usou uma técnica de auto-hipnose e ele explica no vídeo como ele fez, porque ele deixou uma peça de mármore de 15 quilos cair de 1,20 m no pé dele. Depois de um dia estava normal o pé dele, não tinha nada, nem vermelho estava direito. Então é uma técnica fantástica que vai ajudar vocês bastante a como pode usar a auto-hipnose no seu dia a dia. Então é isso aí, então agora até mais. Falou!